Mas então, comandante, assim, de uma maneira geral, eu acho que vamos dizer assim, o que vai acontecer de hoje para amanhã vai dizer muito sobre a velocidade vamos dizer, desse processo de negociação. O Putin pode chegar e dizer não quero 30 dias, não, vão continuar a guerra. Pode dizer isso? Pode. Aí não vai mudar muita coisa, vai continuar a guerra, eles vão continuar avançando. Mas algumas coisas têm me chamado a atenção. Vamos sair lá do nível político, estratégico, vamos lá para botar o boots on the ground, né? Nós estamos vendo aí que, coincidentemente, com essa suspensão das informações, dos dados satelitais, das informações de inteligência, os russos foram lá e já tomaram Kursk de volta, que era o grande trunfo do Zelensky da negociação. A gente tem que pensar nisso também, né? Teve o tubo lá, que o pessoal passou no tubo, tudo bem. Foi uma manobra de infiltração assim, bastante interessante, né? E foi um negócio realmente que vai entrar para a história militar, né? Nós temos aí uma nova batalha de Kursk, né? Nós temos aquela batalha de Kursk dos blindados lá da Segunda Guerra Mundial, né? De 43, né? Se não me engano. E agora tem uma nova batalha de Kursk. A forma como foi tomada ali realmente é uma coisa histórica. Mas não me estranha se teve uma ajudinha dos norte-americanos para conseguir isso aí. Então vejam, e não me estranha se essas coisas aconteceram alguma ligação telefônica do Trump para o Putin para o Trump ou vice-versa. Eu faço isso, você faz aquilo. A gente não sabe o que está por trás de tudo isso aí, mas é muito estranho essas coisas acontecerem assim tão rápido. Outra coisa que está me chamando a atenção lá no Boots on the Ground é que de uns tempos para cá eu acompanho isso, todo mundo que acompanha meu canal tem um boletim diário de domingo a domingo, acho que é desde que eu comecei meu canal, acho que foi em julho do ano passado, o único dia que eu não publiquei um boletim foi no dia que eu fiz uma viagem, que eu ia pegar um avião e não tinha como, é impossível estar o horário que eu coloco meu boletim. Todo dia meu boletim sai 6 horas da manhã. Quem quer começar um dia bem informado, vai lá no meu canal, vai ler, vai saber tudo exatamente o que está acontecendo. O comandante falou até de mudar o nome, né? Ele já me aconselhou várias vezes, né? Mas eu já estou com um canal, só anunciando em primeira mão aqui, eu já estou com um podcast lá no Spotify, que já não se chama mais Guerra Russo-Ucraniana, chama GRU. Eu simplifiquei aí, Guerra Russo-Ucraniana, só abreviatura, né? Geopolítica em Ação. Chama GRU, Geopolítica em Ação. GRU é sugestivo, Coutinho. GRU é sugestivo. Pois é, então assim... Então, já estou com o canal, depois quem quiser lá entrar no meu Telegram lá, tem um link lá para o Spotify, eu estou lançando sempre os podcasts, né? Eu tenho um podcast aí numa parceria com o Arte da Guerra, com o comandante Robson Farinazzo, né? Que a gente, uma vez por semana, a gente lança um podcast aqui também no canal, passa no YouTube do Arte da Guerra, né? Agradeço muito ao comandante Farinazzo para abrir essa oportunidade para mim, né? Então, assim... E também está no Spotify, mais uma ferramenta. Mas lá, só que lá já mudou de nome, né? Por aqui ainda não, ainda vamos continuar com a Guerra Russo-Ucraniana, porque não acabou ainda não. Mas talvez um dia vire tudo esse novo nome aí. Mas o fato é o seguinte, tudo isso que está acontecendo aí, né? Existem coisas que estão ocorrendo por trás no campo de batalha também. Por exemplo, lá em Pokrovsk, os russos pararam de avançar. Toretsk, Kederginsk, pararam de avançar. Estavam avançando muito, mas de repente deu uma parada. Velika Novosilka, parada. E Toretsk e Pokrovsk justamente são as regiões onde estão as famosas reservas. Aí volta para aquele assunto do começo aqui, das reservas minerais, né? Então esse negócio das reservas minerais tem mais coisa voando por aí do que os aviões de carreira. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Os russos já estavam quase ocupando lá a tal da mina de minerais rasos que fica em Ulane, se não me engano, né? Perto ali de Pokrovsk. Já não foi mais, não está mais lá não. Então, assim, tem coisas... a Rússia é rica em minerais raros, não precisa pedir... Aquilo ali não faz nem cosquinha nas reservas russas. Então, assim...
existem mais coisas no ar do que aviões de carreira. Algumas negociações podem estar em curso aí, enquanto a gente está batendo esse papo aqui. Tá certo? Então, assim, o que vai acontecer nessas negociações, a questão dos minerais, que a gente começou tudo falando essa questão é a questão central dessa história toda. Isso não é um acessóriozinho, não. Segundo o próprio Zelensky, e dados que eu vi, nós estamos falando em não bilhões de dólares. O Trump avaliou lá esse acordo de minerais com a Ucrânia em 500 bilhões de dólares, né? Mas se fala em trilhões. A Ucrânia é muito rica em termos de reservas, tá? Então, assim, não estranhe se essa coisa toda dos acordos de minerais, esse interesse todo do Starmer de fechar, sair correndo, fazendo um acordo com o Zelensky antes do Trump assumir, ou seja, meio que uma faca nas costas do Trump, né? O Trump não é ele é de guardar remorso, né? Ele é de guardar remorso. Isso aí não passou em branco, não. E ainda mais ele que está... E a insistência dele toda, desde a primeira coisa que ele falou foi acordo de minerais, algo me diz que ele já sabia dessa facada nas costas. Se o Biden, o nosso amigo Biden, para ele, aquilo ali ia passar batido. Mas para o Trump, não. Então, assim, toda essa coisa aí está interligada. Então, não é só coisa... Vejam, quando a gente fala de guerra, tem nível político, nível estratégico e nível tático. A gente muitas vezes se aferra ao nível tático, achando que a guerra vai ser resolvida. Lembre do Clausewitz, objetivos políticos. A guerra é a continuação da política por outros meios. Né? Então, vamos lá na política. Os objetivos políticos. Se os objetivos políticos forem acertados, né, por exemplo, a Guerra Fria, né? Nós tivemos aí de várias conferências dos três grandes da época, que na época era o Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética, naquela época, né? O destino de várias décadas depois da Segunda Guerra Mundial, a estrutura da OTAN, o Conselho de Segurança, tudo ali saiu de acordos políticos. Tudo isso saiu de acordos políticos. Né? E saiu de conversas entre três líderes. Então, novas conversas, certamente, esses momentos de transição da ordem global, eles são muito sensíveis. E aqueles líderes que têm essa visão de que a coisa não está só no nível tático e que precisa de conversas no nível político e acertos e definição de áreas de responsabilidade, quem domina o que, aonde, isso é a geopolítica. Né? Esquece a moral. Não tem moral nessa história, não. O negócio é pragmático, é dinheiro, minas, recursos minerais, quem vai ganhar o quê, quem vai ter o controle de que área. Esse é o resumo, então. Se a gente tiver esse entendimento, a gente vai compreender melhor como é que esse processo de negociação vai ocorrer. É isso, comandante.